Construir sempre está trazendo para você as melhores soluções da construção civil, desde a parte do produto até a parte de serviço. Mas tem um assunto que a gente nunca tratou aqui, e ele é importantíssimo, que eu vou chamar de burocracia de uma obra. E para falar sobre isso, obviamente que eu trouxe especialistas que estudaram para facilitar a conclusão da sua obra e para que você não gaste tanto e não tenha surpresa. Estou com a Fernanda Oliveira, com o Fernando Oliveira, da FF Engenharia e Construções. E eles vão tranquilizar e deixar esse caminho mais fácil para você concluir a sua obra e finalizar. Eu quero mostrar para ele que está planejando, para ele que já está construindo, o caminho mais fácil como que é feito. Fernando, vamos mostrar para eles o que eles podem fazer e que parte que você entra para passar tranquilidade e economia. Então, a gente tem que lembrar que, para a obra ela estar regularizada, ela precisa estar averbada na matrícula do imóvel da sua prefeitura municipal. E para que isso aconteça, você precisa de um documento chamado CND, ou seja, Certidão Negativa de Débito, que, por sua vez, você precisa passar pelo sistema de aferição do CERO, lá da Receita Federal. E é exatamente aqui que eu quero ajudar você, conformidade fiscal, uma aferição dentro das instruções normativas da Receita Federal, e você vem, então, a ter a sua guia de INSS. Só que mais do que isso, mais do que a conformidade e a segurança jurídica que a nossa especialidade oferece aos nossos clientes, nós temos que falar da economia. Nós entregamos para você economia da escala de 70% até 72%. A regularização de obras, ela começa muito antes lá que a gente imagina, né? Vocês estavam acostumados de ver eu só em obra, mas por trás de tudo que vocês viam, tem a parte burocrática da obra, né? Começa lá na prefeitura, a gente dá a entrada no projeto, a gente constrói. Então, lá no final que tem a surpresa que a gente entra agora para ajudar. Lá no final, quando a gente pede o alvará de conclusão, que é o habite da obra, que você pegou ela, você tem que regularizar ela, Receita Federal e cartório. E para isso que a gente entra aqui para ajudar vocês. Vamos falar então, Fernando, sobre a aferição. Uma vez cadastrada lá no CNO, Cadastro Nacional de Obra, automaticamente essas informações ela caem no portal da Receita Federal, lá no CERO, onde nós vamos fazer essa aferição da obra. Seja ela total, seja ela parcial, seja ela ao decorrer da obra, ou seja ela após uma obra concluída. Tá? E isso que o especialista ele vai analisar junto com o construtor, com o proprietário do imóvel, como que nós vamos fazer essa aferição. Gente, 20 anos de construção, fazendo informação, mostrando para você os melhores produtos e serviços. Eu estou aqui com tantas dúvidas e eu vou aproveitar o Fernando, a expertise dele, para que ele possa me ensinar e ensinar você também a ter mais economia. Vale lembrar que não é só construção, tá? Toda reforma, toda demolição, toda ampliação precisa se ter o Cadastro Nacional de Obra. Eu costumo dizer que a CNO, o Cadastro Nacional de Obra, é como se fosse um CNPJ da sua obra. Tá? Então, ali começa, e para que tudo seja, que flua bem e com você consiga um desconto lá no final, começa já no cadastro de forma correta lá no portal da Receita Federal, onde a CNO tem que estar cadastrada de forma perfeita. O portal da Receita Federal ele é bem dinâmico, né? Ele é dinâmico e é aí que causa bastante confusão, porque é Receita Federal. Então, ela deixa você colocar a informação que você quiser lá. Ela não vai dizer para você que você colocou errado, mas você pode estar com uma insegurança, uma desconformidade, e você pode vir a ter problema nos próximos 5 anos com a Receita Federal por uma informação alocada errada, por exemplo, no Cadastro Nacional de Obra, ou mesmo no sistema de aferição lá no CERO. E é ali que nós vamos trabalhar e conseguir entregar, como eu sempre digo, com conformidade, segurança e desconto para o nosso cliente. Eu sempre destaco que quem me contrata não vai pagar nada a mais por isso. Por quê? Eu vou comprar uma porcentagem sobre o valor que eu economizei da sua guia de aferição. Vamos pegar aqui, separei uma simulação aqui, de uma obra de 210 metros quadrados. Ela foi executada em 14 meses de forma retroativa, para a gente conseguir ter esse processo de simulação. Então, vamos lá. Se você seguir o passo a passo da Receita Federal lá no Sistema CERO, uma obra de 210 metros ela vai ficar R$ 18.549. Se você fizer isso com a minha consultoria durante o período de obra, de forma que você tivesse me contratado lá nos primeiros 30 dias de obra, você teria pago, ao final, R$ 5.888. Nós estamos falando de uma redução bem expressiva. Mas,
Se você já terminou essa obra e você contrata a nossa assessoria, o nosso trabalho de especialista ao final da obra, onde nós vamos fazer tudo isso de forma retroativa, é para pagar R$ 7.000 aproximadamente. Eu tenho até 30 dias depois que eu começo a obra para cadastrar ela no CNO. Porém, é possível sim fazer tudo isso de forma retroativa. Então, ao final da obra, a gente entra, estuda, faz todo um trabalho retroativo. Mas eu tenho que destacar aqui, para você ter uma maior economia, otimizar mais os seus custos, chegando aos 72%, que eu sempre digo, você precisa fazer isso ao decorrer da obra. Desde 2021, a Receita Federal se integrou com as prefeituras municipais, por um sistema que chama SISO-Braspref, e a prefeitura municipal ela é obrigada a informar a Receita dessa construção. Após 5 anos de uma construção finalizada, tem aquela questão do caducar. Tecnicamente, a gente chama isso de decadência. Então, a sua obra ela entrou em decadência, a Receita Federal ela não tem mais o direito de te cobrar essa dívida. Então, hoje, não existe mais essa questão da dívida caducar. A Prefeitura Municipal vai informar a Receita Federal da sua construção e, ao decorrer da sua obra, se começar a chegar próximo aos 5 anos, a Receita Federal vai notificar os proprietários, solicitando que ele faça a aferição, seja da obra completa ou seja uma aferição parcial, mas ele vai ser notificado. Quando ela notifica uma obra que ela não fez o processo de aferição, então a Receita Federal manda a notificação informando para que você tenha um período para fazer esse processo e, se não fizer, está correndo risco de multa até 225% sobre o valor cheio. O fator de ajuste da Receita Federal ele está previsto na Instrução Normativa 2021. Nós vamos aplicar esse fator de ajuste e a Receita Federal vai zerar a nossa aferição. Vale lembrar que o INSS da obra, que é o que nós estamos falando aqui, ele está atrelado ao trabalhador. Então, eu não preciso de nota fiscal de material, eu não preciso de nota fiscal da sua mão de obra. Se a gente está falando que você é uma pessoa física e você contratou uma pessoa física, um profissional autônomo ou mesmo um profissional MEI, nós não temos a necessidade de nota fiscal para conseguir aplicar o fator de ajuste e zerar a nossa aferição. Quando você faz o Cadastro Nacional de Obra, é lá que você informa se toda essa responsabilidade jurídica ela fica para o proprietário, para o dono da obra, ou se ela fica para o construtor, para quem está construindo. Ela somente será do construtor se for empreitada total. Quando você contrata uma construtora e simplesmente ele vai te entregar uma chave na mão. Do contrário, que é a grande maioria das pessoas físicas que constroem não são empreitada total. Então, toda essa responsabilidade fica para o dono do imóvel. Fernanda, 4 anos de FF Engenharia e Construção, Isso mesmo. e esse perrengue, né, desse final de obra, surgiu esse serviço de redução de INSS de que forma? Os clientes, no final da obra, eles tinham uma dificuldade de encontrar quem fazia. Então, era uma grande dificuldade. Quando eles encontravam, era aqueles profissionais que tiravam a guia cheia para eles. Então, no final, quando terminava a obra, que você está naquele sufoco, vinha aquela bomba para pagar. Uma guia surpresa. Fernando, vamos aliviar o povo, vai? Vale lembrar das obras financiadas. Você tem a obrigatoriedade de fazer isso logo após que você finaliza a obra, para que você consiga receber a sua última parcela do financiamento. E aí a gente encontrava muitas dificuldades, né? Onde gerava guia cheia, o cliente muitas vezes já estava com problema ali financeiro, final de obra, ainda tinha mais essa surpresa dessa guia. Foi então que o nosso escritório resolveu estudar e aprofundar nesse assunto. Então, hoje nós somos especialistas nas instruções normativas da Receita Federal, especialistas no sistema de aferição do SEB, e é por isso que nós conseguimos aplicar para os nossos clientes o fator de ajuste, que resulta em até 72% de economia. Aí, gente, ficou muito mais fácil você construir aqui junto com a gente na Vai Construir, que a gente só tem fornecedor top para indicar para você, além dessas facilidades burocráticas para você não se assustar e poder comprar aí a sua decoração tranquilamente. Então, segue a gente que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Vem!